Olá, gente. Hoje nós vamos falar do sistema respiratório, sua anatomia e sua fisiologia. O que vem a ser o sistema respiratório? São todas as estruturas orgânicas responsáveis pela entrada do ar atmosférico e a saída do ar atmosférico do nosso organismo. Para que serve? Está lembrado que nós fazemos respiração aeróbia? Então, o oxigênio tem que penetrar no nosso sistema e o gás carbônico tem que sair do nosso sistema. Isso é uma responsabilidade do sistema respiratório como um todo. O sistema respiratório, anatomicamente falando, ele é dividido em dois momentos. O que nós chamamos de vias aéreas e os nossos pulmões. As vias aéreas são as responsáveis pela captação do ar atmosférico externo e a canalização dele até a área interior dos pulmões. Os pulmões serão responsáveis pela deixa do ar oxigênio para sangue, gás carbônico sangue para o ar. Então, são dois momentos distintos, a captação do ar e a transferência dos gases respiratórios. Vamos acompanhar inicialmente o fator anatômico e posteriormente o fisiológico. Anatomicamente falando, nós começamos o sistema respiratório através das vias respiratórias, das vias aéreas, das fossas nasais. As fossas nasais abrem-se na região anterior do nariz e faz uma grande curva por dentro da nossa cabeça. Durante esse trajeto, o ar vai ser limpo através de cílios e secreções produzidas pelas fossas nasais. A finalidade é adequar esse ar atmosférico, cheio de impureza externa, à realidade interior dos nossos pulmões. Então, durante o trajeto do ar pelas fossas nasais, o ar será limpo, as partículas serão retiradas e a temperatura e umidade deles adequada ao interior dos nossos pulmões. Esse ar, então, vai passar pela área da faringe, que é uma área comum tanto ao sistema respiratório e ao sistema digestório, atingindo, então, a laringe, que já fica situada na região anterior do nosso pescoço. O início da laringe é formado pela região da glote, onde existe uma lâmina cartilaginosa denominada de epiglote. A finalidade dela é fechar o sistema respiratório quando nós comemos e abrir o sistema respiratório, fechando o digestório, quando nós respiramos. O ar, então, vai passar pela laringe até atingir a base aqui do pescoço, onde começa, então, a traqueia. Nesse trajeto, na entrada da laringe, existe uma prega muscular denominada de cordas vocais. As cordas vocais, então, são músculos que vibram com a passagem do ar, produzindo um som. Esse som é articulado a nível de boca, passagem do ar pelo nariz, criando, então, as palavras. Então, o ato de falar é criado inicialmente na nossa laringe, com a reverberação das cordas vocais pela movimentação do ar, depois articulado a nível de boca. A nossa traqueia, então, é um tubo permanentemente aberto, formado por anéis cartilaginosos, que vai começar aqui, na base do pescoço, descendo mais ou menos até o início do tórax, onde então ela sofre uma bifurcação, originando os brônquios. Então, as fossas nasais dá início ao trajeto do ar, passamos pela laringe, chegamos na traqueia, atingimos os brônquios. Cada brônquio, então, será canalizado para dentro de um pulmão. Vamos observar primeiro o pulmão do lado direito e depois o pulmão do lado esquerdo. O pulmão do lado direito, ele é maior, justamente, dividido em 3 setores, mantém uma troca gasosa muito mais intensa, ou seja, o ar vai penetrar aqui e, através de minúsculas bolsinhas denominadas de alvéolos pulmonares, permitirão que os gases respiratórios, oxigênio e gás carbônico trafeguem do ar para a corrente sanguínea, da corrente sanguínea para o ar. Então, ele vai descer pela traqueia, vai entrar pelos brônquios e observemos então, o pulmão direito é dividido em 3 setores. Dentro dele, nós vamos encontrar minúsculas bolsinhas, que são os alvéolos pulmonares, onde ocorrerá a hematose. Se nós atentarmos para o lado esquerdo do nosso corpo, o nosso pulmão esquerdo, ele é menor. Por quê? Porque ele tem uma grande concavidade para abrigar a extremidade do coração.
O nosso coração não está do lado esquerdo, ele está no centro do tórax, mas ele tem a extremidade ventricular dele virada para o lado esquerdo. Por esta razão, o pulmão esquerdo é ligeiramente menor, dividido apenas em 2 setores. Essa concavidade aqui, provocada pelo músculo diafragma, é justamente para abrigar a ponta do coração. Se nós atentarmos aqui para o interior do pulmão, nós vamos observar a ramificação do brônquio, né? Então, ó, traqueia, o brônquio penetra e ramifica. O que nós vemos aqui em azul é justamente a ramificação dos brônquios, gerando os bronquíolos. E a vascularização intensa para que possa ocorrer a troca gasosa. O sangue em vermelho vai levar resíduos, o azul também, onde então os gases respiratórios serão trocados a nível de alvéolo pulmonar. Toda essa movimentação vascular que existe aqui, a única finalidade dela é permitir que os gases respiratórios cheguem até os pulmões e que ocorra a hematose. Essa movimentação de ar vai depender da movimentação muscular. Os nossos músculos respiratórios é que serão responsáveis pelo movimento do ar de entrada e de saída do pulmão. Então vamos acompanhar novamente: fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, chegando até aos alvéolos pulmonares. Quando a gente olha o conjunto de bronquíolos e alvéolos pulmonares, nós observamos um aspecto de uma árvore. Por esta razão, o interior do pulmão é denominado de árvore brônquica. Então, a árvore brônquica é o conjunto de bronquíolos e alvéolos pulmonares. O nosso pulmão é revestido por uma serosa denominada de pleura. Na realidade, existem 2 pleuras, uma que fica bem junto à área das costelas e a outra que fica efetivamente em cima da estrutura pulmonar. É justamente o movimento dessas 2 pleuras que permite a expansão e a volta do pulmão durante o movimento respiratório. Dessa maneira, nós observamos todo o trajeto do ar até o interior do pulmão. Como as trocas irão acontecer? De que maneira elas irão acontecer dentro do interior dos nossos 2 pulmões? É isso que nós vamos estudar na fisiologia respiratória. Vamos agora observar uma enquete onde um professor de yoga vai tentar fazer com que um grupo de pessoas na rua demonstrem, ou pelo menos tentem demonstrar, como é o procedimento respiratório. Na realidade, a finalidade é observar o que a yoga trabalha muito bem, que é o movimento respiratório. Vamos a essa enquete. Oi pessoal, vocês já ouviram falar ou já praticaram yoga? Já ouvi falar, mas nunca pratiquei. E você? Nunca também. E você? Também não. A respiração no yoga é composta de três partes. Respiração baixa, média e alta. Que legal. Isso, olha só, perfeito. Aqui. Continua, tudo uma só, não só atuar. Isso, até em cima. Agora inspira alta, média e baixa. E foi bacana, hein? E aprender. Então você vai começar respirando por aqui, vai colocar o abdômen para fora, vamos lá. Isso, foi mais ou menos. Tá, coloca o abdômen para fora, continua, inspiração, mais para cima agora. Baixa, média e alta. Agora inspira alta, média e baixa. E contrai bem o abdômen. Vamos começar a observar agora a fisiologia respiratória como um todo. Inicialmente, vamos observar a ventilação pulmonar, que é algo extremamente importante. É algo, inclusive, que a yoga dá um ênfase muito grande. Por quê? Porque é o controle de entrada e de saída de ar do nosso sistema. Quando nós inspiramos e expiramos, nós estamos ventilando o pulmão. Então, esse movimento de entrada e de saída de ar, ele é extremamente importante quando ele é cadenciado. Isso porque dá tempo do nosso organismo processar exatamente a troca respiratória. Então, quando se fala em ventilação pulmonar, está se falando dos movimentos de inspiração e de expiração. Agora, como eles ocorrem? Por que nós conseguimos inspirar e expirar?
Já parou para observar que você não pensa nisso? Ele acontece naturalmente. E por que ele acontece naturalmente? Simplesmente porque nós temos um processo de contração muscular que executa esses movimentos. Observemos o esquema aqui. A contração muscular, ela vai ocorrer em dois grupos de músculos. O primeiro, o diafragma, que é o músculo que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. O segundo grupo são os músculos intercostais, são aqueles que tracionam as nossas costelas, expandem a caixa torácica. O que vai acontecer é que, por uma ordem automática de uma região encefálica chamada de bulbo, o diafragma se contrai, os músculos intercostais também, ampliando a caixa torácica. Quer dizer, ela tem um tamanho determinado. Quando ela aumenta, a pressão interna do nosso tórax diminui. Como a pressão do ar atmosférico não se altera, o ar vai se movimentar do local de maior pressão para o local de menor pressão. Então ele vai penetrar no sistema respiratório. Quando a musculatura relaxa, a pressão interna volta a subir, comprimindo os pulmões, empurrando o ar para fora. Então, na realidade, o ato de inspirar, ele acontece porque os músculos, ao se contraírem, aumentam a caixa torácica, diminuindo a pressão interna. O ar, então, se desloca para o seu interior. Quando a musculatura relaxa, ela volta a comprimir o tórax, a pressão sobe, expulsando o ar atmosférico. Então, esse mecanismo de entrar e sair, ele acontece por contração muscular. Agora, todo o processo de inspiração e expiração, nós denominamos de ventilação pulmonar. Bem, qual é a finalidade disso? Qual é a finalidade de inspirarmos e expirarmos? É justamente permitirmos a troca gasosa. É normalmente a hematose. Para que nós possamos entender a hematose, inicialmente nós temos que entender o que é o ar atmosférico, como ele funciona. Então vamos observar o ar atmosférico. O ar atmosférico, na realidade, ele é um somatório de gases. Nós encontramos no ar atmosférico o nitrogênio, o oxigênio, o gás carbônico e outros gases. Acontece que, ao nível do mar, a pressão do ar atmosférico ela é de 760 milímetros de uma coluna de mercúrio. Ora, se o ar atmosférico é composto por vários gases, e se a pressão dele é essa, significa dizer que cada gás desse tem uma pressão. Se nós somarmos a pressão de todos os gases, nós vamos encontrar a pressão total do ar atmosférico. Essas pressões que representam a força do nitrogênio, do oxigênio, do gás carbônico ou de qualquer gás presente no ar atmosférico, nós chamamos de pressão parcial do gás. Então eu vou ter uma pressão parcial do nitrogênio, uma pressão parcial do oxigênio, uma pressão parcial do gás carbônico e uma pressão parcial de N gases. Ao somar todas as pressões parciais, eu vou encontrar a pressão total atmosférica, no caso aqui ao nível do mar, de 760 milímetros de uma coluna de mercúrio. À medida que eu subo, que eu subo uma montanha, por exemplo, essas pressões parciais vão começar a variar. E aí, automaticamente, a pressão atmosférica também sofrerá variação. Por que isso é importante? É importante porque a movimentação do gás depende fundamentalmente da diferença da pressão parcial desse gás. Lembra da difusão? Quando nós tínhamos a movimentação passiva do soluto, o lado que tinha mais soluto cedia para o lado que tinha menos soluto, o raciocínio aqui vai ser o mesmo. O lado que tem mais de um gás vai ceder para o lado que tem menos daquele gás. Só que ao invés de nós dizermos, aquele lado é mais concentrado no nitrogênio do que o outro, nós diríamos, aquele lado tem pressão parcial de nitrogênio maior do que o outro lado. O raciocínio da movimentação gasosa é exatamente igual ao raciocínio da movimentação do soluto. Na realidade, a movimentação de um gás é difusão simples. Apenas a terminologia utilizada é que muda. Ao invés de se dizer concentração, diz pressão
parcial. É importante? É. Por quê? Porque nós vamos observar que principalmente os dois gases respiratórios, o oxigênio e o gás carbônico, dependerão fundamentalmente da sua pressão parcial para que a hematose possa ocorrer. Ou seja, a movimentação deles depende da pressão para a troca entre o sangue venoso e o sangue arterial. Mas quando nós falamos de hematose, antes de nós pensarmos o que é a hematose, nós temos que entender como ocorre essa movimentação. O que é um sangue arterial e o que é um sangue venoso. Sempre se pensa que quando sangue arterial é aquele que tem uma alta concentração de oxigênio e o sangue venoso é aquele que tem uma alta concentração de gás carbônico. Perfeito até aí. O problema é que o sangue arterial também tem gás carbônico e o sangue venoso também tem oxigênio. A classificação de arterial e venoso não se dá pela presença do gás, e sim pelo gás que apresenta a maior pressão parcial. Então, num sangue dito arterial, a pressão parcial do oxigênio é alta e a pressão parcial do gás carbônico baixa. Num sangue venoso, a pressão parcial do gás carbônico é alta e a pressão parcial do oxigênio é baixa. Isto é importante porque para que haja diferença de pressão e que os gases possam se movimentar. Então, quando nós inspiramos, o ar que está entrando tem pressão parcial de oxigênio alta e pressão parcial de gás carbônico baixa, ao contrário do sangue que chegou ao pulmão, onde a pressão parcial do gás carbônico é alta e a pressão parcial de oxigênio baixa. Então, olha só, eu tenho um lado onde o gás tem maior pressão, eu tenho um lado onde o gás tem menor pressão. Isso permite que o quê? Que haja movimentação do gás. Aonde ele tem maior pressão parcial, ele vai passar para o lado de menor pressão parcial. Com isso, o oxigênio se difunde do ar para o sangue e o gás carbônico do sangue para o ar. Agora, o ar que nós vamos expirar apresentará maior pressão parcial de gás carbônico e menor de oxigênio. O sangue que sairá do pulmão agora é um sangue arterial, onde a pressão parcial do oxigênio é alta e a pressão parcial do gás carbônico é baixa. Mas não basta o sangue deixar ou levar algum gás. Alguém tem que ser o responsável por esse transporte. Vai entrar então aquela célulazinha que nós vimos em tecido sanguíneo, a hemácia. A hemácia então será responsável pelo transporte dos gases respiratórios. Muito mais para o oxigênio do que para o gás carbônico, é verdade. Porém, os dois gases serão transportados pela hemácia, em concentrações diferentes, mas o transporte vai acontecer. Vamos observar como isto acontece. Vamos observar a hematose inicialmente pela entrada do oxigênio para a corrente sanguínea, depois pela entrada do gás carbônico e a passagem pela corrente sanguínea. Quando nós inspiramos, a pressão parcial de oxigênio no ar é alta e a pressão parcial do oxigênio no sangue é baixa. Com isso, o oxigênio se difunde para a corrente sanguínea e penetra na hemácia. Ao penetrar, ele é capturado pela hemoglobina, formando um composto chamado de oxihemoglobina. A hemácia, então, dentro da corrente sanguínea, vai sair do pulmão e vai chegar até os tecidos. Lá nos tecidos, lá nas células, a pressão parcial de oxigênio dentro da célula é baixa. Por quê? Porque ela está usando o oxigênio lá na respiração aeróbia dela. Com isso, ela está gastando. Mas o sangue que está chegando tem pressão parcial de oxigênio alta. Essa diferença de pressão faz com que a hemoglobina solte o oxigênio e ele se difunde, então, para a célula. Mas acontece que lá no ciclo de Krebs, nós estávamos produzindo gás carbônico. E esse sangue que chegou tinha a pressão parcial de gás carbônico baixa. Com isso, o gás carbônico da célula se difunde para dentro do sangue e automaticamente entra na hemácia. Acontece que quando ele entra na hemácia, parte da hemoglobina combina com ele, formando a carbohemoglobina. Mas o grande volume de CO2 que entra não vai combinar com proteína nenhuma, muito menos com a hemoglobina. Ela vai entrar num processo de reação química para que, no final,
nós tenhamos um segundo sistema de controle do pH sanguíneo. Vamos acompanhar ponto a ponto o que vai acontecer com o gás carbônico quando ele entra na hemácia. Observemos. O gás carbônico, ao se difundir da célula para o sangue, penetra na hemácia e aí ele vai ter dois caminhos básicos. O primeiro, ele vai reagir com a hemoglobina, que em parte ainda estava ligada ao oxigênio. Ela então vai soltar esse oxigênio para poder se combinar com o CO2 que está entrando. Acontece que quando ela faz essa combinação aqui, ela arrasta com ela um radical de amina. Então observa, ó, a hemoglobina vai carregar não só inicialmente uma amina, NH2, como o próprio gás carbônico. Com isso, solta o oxigênio, e esse oxigênio então, ó, ele estando solto, vai aumentar a difusão para dentro da célula. Por outro lado, o gás carbônico, e aí sim é o maior volume, vai reagir com a água. Ao reagir com a água, ele vai produzir ácido carbônico. Só que para que essa reação química aconteça imediatamente, a hemácia possui no seu interior uma enzima denominada de anidrase carbônica. A anidrase carbônica vai reagir a água com o gás carbônico, produzindo o ácido carbônico. Acontece que o ácido carbônico é um diácido. O que significa isso? Significa que ele rapidamente ioniza um hidrogênio. Ele libera um hidrogênio, passando a condição, então, de HCO3-, que é o íon bicarbonato. Esse íon bicarbonato vai sair da hemácia e vai passar para a parte líquida do sangue, vai para o plasma. Só que quando ele soltou o hidrogênio, ele criou um problema para a hemácia. Ele tornou o seu interior ácido. Ocorre que se a hemácia ficar ácida, nós vamos fazer uma acidose, que é um problemão para o nosso sangue. Alguém tem que corrigir esse problema. Quem vai corrigir? A nossa ilustre hemoglobina. Ela vai capturar o hidrogênio. Só que para que ela capture o hidrogênio, ela vai soltar mais oxigênio. E mais oxigênio, então, vai passar para os tecidos. Agora eu tenho duas situações distintas. O íon bicarbonato que migrou para o plasma e a hemoglobina que ganhou um hidrogênio, passando uma condição que a gente chama de hemoglobina reduzida. Para que vai servir essa hemoglobina reduzida e aquele íon bicarbonato que migrou para o plasma? Eles dois vão formar o que nós chamamos de sistema tampão, que é um sistema que mantém o nosso pH sanguíneo estável. De que maneira? Se o nosso sangue se torna alcalino, significa dizer que ele tem pouco hidrogênio. A hemoglobina, então, solta o hidrogênio, corrigindo o pH. Se, por outro lado, o nosso sangue se tornar ácido, o íon bicarbonato pode capturar o hidrogênio, tornando a corrigir o pH. Então, o nosso organismo, ele cria um processo para transportar o gás carbônico, mas, por outro lado, ele aproveita e cria um processo para controlar o pH do sangue. Isso ocorreu imediatamente após a entrada do gás carbônico na corrente sanguínea. Esse sangue agora vai sair dos tecidos e vai chegar no pulmão. Quando chegar no pulmão, todo o processo vai ser revertido. Quando chega no pulmão, o que está acontecendo com o oxigênio? Ele está penetrando no sangue. Acontece que a hemoglobina tem uma afinidade infinitamente maior com o oxigênio do que com qualquer outra coisa. Por isso ela solta o hidrogênio. Ao soltar o hidrogênio, ela vai tornar o interior da hemácia ácido, atrai de volta o íon bicarbonato, ele volta a ser ácido carbônico, a enzima então desmonta em água e gás carbônico. Com isso a taxa do gás carbônico sobe, a hemoglobina solta o gás carbônico, ele volta a subir, e eu tenho então o quê? O aumento da pressão parcial do oxigênio, do gás carbônico. Com isso, ele migra para o ar atmosférico. Então repara que a movimentação gasosa, ela acontece por diferença de pressão parcial, mas o organismo aproveita isso para criar um sistema, que é o sistema tampão, que vai manter o nosso
pH estável a nível sanguíneo. Isto é a hematose. É a maneira pela qual o nosso organismo vai promover a troca dos gases respiratórios e aproveitando o controle do pH sanguíneo. Vamos falar agora de algumas doenças respiratórias, ou seja, processos que vão atacar toda aquela estrutura anatômica e, por tabela fisiológica, que nós vimos do sistema respiratório. A primeira, na realidade, ela ataca o início do nosso sistema respiratório, que é a sinusite. A sinusite é a inflamação dos seios nasais. São áreas próximas às fossas nasais que mantêm a nossa pressão estável dentro do mecanismo respiratório. Então, a sinusite é um processo inflamatório provocado por N micro-organismos, até por reações alérgicas, mudança de temperatura, umidade do ar, que cria uma secreçãozinha obstruindo o ar atmosférico. Consequentemente, aumenta a pressão, o que desencadeia uma série de sintomas como dor de cabeça, dificuldade respiratória, etc. A segunda doença é talvez a mais famosa de todas, o resfriado. O resfriado, na realidade, não é uma doença provocada por um micro-organismo. É um grupamento viral que ataca as vias respiratórias superiores. É um grupamento viral chamado de adenovírus. Então, não são um vírus, né? Na realidade, são vários vírus que podem provocar um processo inflamatório na região superior do sistema respiratório, mais precisamente na área das fossas nasais até a área da faringe. Não devemos confundir resfriado com gripe. A gripe não. A gripe é um processo bem mais intenso, provocado por um vírus chamado de influenza. A gripe ataca o sistema respiratório superior e até os pulmões, né? O influenza, que é um vírus extremamente potente e muito mutante, cada vez ele altera a sua estrutura molecular, o que dificulta o tratamento, provoca sintomatologia muito mais intensa, febre, uma dor generalizada no corpo, uma irritabilidade do nosso sistema que acaba desestabilizando o nosso organismo como um todo. A gripe pode abrir a porta para um processo inflamatório mais intenso, a pneumonia. A pneumonia é provocada por vírus, bactérias, fungos e já é uma infecção restrita ao sistema pulmonar. A pneumonia, então, na realidade, é um processo inflamatório pulmonar, onde uma simples gripe pode permitir a entrada de micro-organismos mais potentes. Por quê? Porque debilita o nosso sistema imunológico. Então, a pneumonia, ela é um conjunto de um processo inflamatório, melhor dizendo, a nível de alvéolos pulmonares, que compromete todo o nosso sistema pulmonar, dificultando a respiração por obstrução da hematose. Mas existe uma doença pulmonar, talvez muito grave, mais grave do que todas que nós falamos agora, a tuberculose. A tuberculose foi considerada o mal do século no início do nosso século, né? Século XIX, século XX, a tuberculose fez muitas vítimas. E ela é provocada por uma bactéria chamada de bacilo de Koch, que tecnicamente é a Mycobacterium tuberculosis. A Mycobacterium tuberculosis provoca uma destruição alveolar. Nosso alvéolo fica cheio de buraco. Há um sangramento intenso pelo rompimento da vascularização onde ocorre a hematose. É um processo mais grave, um processo, se não tratado, letal, mas que hoje em dia é facilmente tratável. O problema é que a sintomatologia da tuberculose rapidamente é controlada e a pessoa para de tomar a medicação achando que está curada. Na realidade, ela só está selecionando bactérias. Quando a tuberculose volta a se manifestar, volta com muito mais intensidade e com muito mais dificuldade para o tratamento. Mas existem aquelas doenças também que não dependem necessariamente de um micro-organismo. É o caso, por exemplo, da asma. A asma, na sua grande maioria, conhecida como asma brônquica, é um processo alérgico, é uma reação alérgica a N coisas, poeira, pelo de animais, que faz com que os brônquios inchem, há um inchaço, interrompendo então a passagem do ar.
A área por onde o ar passa, né, o tubo pelo qual o ar passa, nós chamamos de luz. Então, luz é a abertura de um tubo orgânico por onde uma substância irá trafegar. No nosso caso, o ar. O que a asma faz é provocar um inchaço dessa região, diminuindo a passagem do ar, o que provoca uma dificuldade respiratória. Mas tem a bronquite. Bronquite já é um processo inflamatório provocado por um micro-organismo, provocado por uma reação muito mais intensa. Acumula-se secreções nos brônquios. O ar já não consegue passar porque os brônquios estão obstruídos. Um caso que aproxima muito da bronquite é o efizema pulmonar. A grande diferença é que na bronquite, os brônquios estão comprometidos, parcial ou totalmente obstruídos por secreção. O efizema pulmonar já atinge o alvéolo pulmonar. O alvéolo se torna impermeável ao ar, ele se torna duro, não permitindo mais a difusão dos gases respiratórios. Mas não há dúvida que a doença do século é o câncer. O câncer é uma alteração mutacional do DNA. As células que formam o alvéolo pulmonar começam a se multiplicar de maneira incessante. É o que nós chamamos de mitose anormal. A multiplicação é tão intensa que ele começa a destruir os tecidos em volta. Os alvéolos passam a ser destruídos. E o grande problema é que o nosso pulmão é um órgão altamente vascular. Rapidamente essas células caem na corrente sanguínea e migram para outras regiões, a metástase. Então, na realidade, o câncer pode começar no pulmão e se ficar no pulmão já é um quadro muito grave, mas devido à vascularização pulmonar, normalmente ele irradia para outras partes do corpo, o que dificulta o tratamento do câncer. Como vimos, o nosso sistema respiratório está muito sujeito a infecções, a processos alérgicos inflamatórios. Isso se deve o quê? À permissão de entrada de um objeto estranho, que é o ar atmosférico. Lamentavelmente, por melhor que seja o nosso mecanismo de defesa, ele não consegue obstruir tudo que penetra pelo ar atmosférico. E às vezes, por debilidade nutricional, por estresse, por qualquer alteração do nosso sistema imunológico, esses micro-organismos que penetram pelo ar atmosférico acabam provocando um grave processo inflamatório e infeccioso. Os processos respiratórios levaram durante muitos anos ao aparecimento de tratamentos homeopáticos e tratamentos na nossa receita caseira da vovó. Vamos ver o que as pessoas dizem a respeito das mais diferentes formas de se tratar um resfriado, uma gripe ou qualquer mecanismo inflamatório pulmonar. Sinusite. Pega um punhado de cravo da Índia, coloca no vidro com álcool, o vidro tem que ser escuro. No terceiro dia você pode usar. Quem fez nunca se arrependeu. Cura mesmo. Chazinho com limão, mel, isso aí é muito bom para gripe. Inclusive à noite. Chazinho de alho também, com leite e mel. É muito bom. Eu sou a favor do que tudo que é natural. Chá de limão com alho. Olha, alecrim com mel e limão e sem contar também uma dosinha assim de cachaça, bem pequenininha. Para gripe, chá de gengibre com cravo e canela, né? Isso é caseira, né? E nada que uma boa sopa também de galinha caipira para resolver também, bem forte para ajudar, porque gripe tem que ser desse tipo, né? Agora, para tuberculose, é mastruz, uma erva, você bate mastruz no liquidificador com leite condensado e toma toda manhã. Existem N tratamentos, né? Principalmente para resfriados e gripes. Quem já não escutou falar naquela receitinha básica, um chá bem quente de alho e cebola, debaixo de um cobertor, é um tratamento ideal para a gripe. Será que funciona? Na grande maioria das vezes, para mecanismos infecciosos do tipo resfriado e até a própria gripe, fortalecer o organismo é suficiente para a cura. Porém, em casos mais intensos, pneumonia, tuberculose e até o câncer, lamentavelmente, os remédios ainda são a melhor forma de nós curarmos. Vamos dar uma olhadinha agora nas nossas dicas de estudo. Como dica de estudo, eu diria para vocês,
Observem a anatomia do sistema respiratório. Prestem atenção em cada momento e qual a importância de cada órgão dentro do processo respiratório. Observe a ventilação pulmonar. Ela está ligada aos movimentos de inspiração e expiração. Olhe com carinho a fisiologia. Não esqueça da movimentação dos gases respiratórios. Eles são importantes no mecanismo da hematose e no mecanismo do sistema tampão. Um grande abraço, até a próxima. Na aula de hoje, falamos sobre o sistema respiratório humano, sua anatomia e fisiologia. Falamos da anatomia respiratória, falamos da fisiologia respiratória, vimos os processos ventilatórios, né, e a fisiologia da hematose, a troca gasosa, onde demos uma importância muito grande, que é a movimentação dos gases com formação do sistema tampão. Bons estudos! Bem, colega, fale da anatomia respiratória, porém, dê um ênfase maior à fisiologia. Trate dos gases respiratórios, da movimentação, da formação dos compostos orgânicos, para que possa chegar no sistema tampão. O sistema tampão e formação dos compostos é extremamente importante, não só para o processo respiratório, mas para o processo orgânico como um todo.